noite a todos. Que a paz de Jesus possa desde já nos envolver a todos. Que nos sintamos... Ele está mais firme. Que a paz de Jesus, portanto, possa nos envolver a todos. Que desde já, envolvidos pelo seu amor, possamos nos sentir abertos, mais dispostos ao aprendizado e à renovação com o Mestre, que creio seja o intento primordial de cada um de nós que aqui nos reunimos. Gostaria de agradecer o convite da casa, da pessoa de Jesus, pela oportunidade de estar aqui, de conhecer esse trabalho, de congregar, enfim, de compartilhar com irmãos. Nos colocamos aqui apenas na condição de irmãos mesmos, que temos buscado, como todos, trilhar esse caminho que Jesus nos abriu, que Jesus nos mostrou, e que a doutrina espírita vem nos aclarar e nos dar ainda mais ânimo, ainda mais força para trilhar. Que Ele, portanto, nos abençoe a todos nessa noite de reflexões, que possamos sair daqui mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. E a proposta da nossa temática nessa noite vai girar em torno justamente desse tema. A nosso ver, um dos temas mais fundamentais da atualidade, ou uma das virtudes, uma das conquistas do espírito mortal mais imprescindíveis e mais importantes dos tempos modernos. Esses tempos em que temos visto com lágrimas nos olhos, com o coração dolorido, tantas e tantas criaturas, tantos e tantos corações abdicando da vida, desistindo e perdendo o sabor pelo viver, tantos e tantos corações em atos de desespero, em atos de desesperança última, buscando portas falsas que nada mais se apresentam do que mais e mais lágrimas e mais dores. Nós precisamos refletir um pouco nessa virtude e na sua importância em nossa caminhada espiritual. Me refiro à fortaleza espiritual, que é essa capacidade que precisamos desenvolver de lidar com as experiências difíceis, acolher os reveses e os choques da vida e crescer com eles, nos fortalecermos com eles. Essa capacidade da alma humana de ser resiliente, de acolher esses choques e transformá-los em um novo ânimo, em uma nova força, uma nova impulsão na sua senda evolutiva, no seu processo de crescimento espiritual. Como nós precisamos falar acerca dessa virtude tão esquecida nos tempos modernos. Então aqui a nossa reflexão nessa noite vai girar em torno desse assunto à luz da doutrina espírita e principalmente à luz do Evangelho e daqueles que conseguiram consolidar a vivência do Evangelho em suas vidas. A fim de que nós, cada um de nós, possa também desenvolver essa virtude, desenvolver essa estabilidade, essa capacidade ou potencialidade humana que espera o nosso esforço a fim de que seja construída e para que, em dando o exemplo, em demonstrando essa fé viva, essa fortaleza interior, possamos também estimular as consciências que caminham pelo mundo, desanimadas, desiludidas, muitas vezes prestes a desistir, a buscarem também se fortalecer, a buscarem também novos sentidos, novos valores que as mantenha de pé, que as mantenha animadas, que as mantenha dispostas a seguir adiante. Então é esse o nosso objetivo aqui hoje. Buscar refletir sobre essa virtude que, como todas as demais, só se constrói com o tempo. Só se constrói com perseverança, só se constrói com continuidade. Não é algo que vamos conquistar, ou não é algo que vamos poder demonstrar da noite para o dia, quando a dificuldade vier, quando o revés ou aquela grande crise, aquele momento difícil surgir, não poderemos tirar essa fortaleza do nada. Daí a importância de meditarmos no dia a dia, ou na construção paulatina dessa virtude, como numa casa, como num edifício que se constrói tijolo a tijolo. As virtudes, e não é diferente com esta, as virtudes do Evangelho se constroem
é nesses pequenos atos, nesses pequenos gestos, nessas pequenas escolhas do dia a dia, em que nos momentos de maior calmaria, digamos assim, nos momentos de maior felicidade, nós vamos consolidando uma base segura. Nós vamos construindo um edifício sólido, para que no momento das tempestades e dos reveses, estejamos ali fortalecidos para enfrentá-los com solidez, com equilíbrio, com esperança, a fim de que saiamos do outro lado da experiência, mais fortalecidos, mais maduros e mais iluminados. Então nós refletimos ou trazemos essa proposta de reflexão para que cada um de nós medite em casa, no mais íntimo do seu coração, em como tem aproveitado os momentos, o cotidiano, porque o Evangelho se constrói efetivamente nessa vivência do cotidiano para consolidar essas virtudes. Como nós temos atuado como as formiguinhas previdentes que se preparam para os invernos da vida, ou como as cigarras, muitas vezes levianas, invigilantes, que distraídas dos verdadeiros objetivos da nossa passagem aqui na Terra, acabam por encontrar o inverno de surpresa, de pronto, e muitas vezes colhendo grandes dores, grandes dificuldades que poderiam ser minoradas se estivéssemos mais atentos à importância dessa construção cotidiana. Não por acaso Jesus irá demonstrar ou irá ilustrar para nós a construção desse reino interior, desse reino de Deus, como uma sementinha, como uma pequena pérola, como o fermento, coisas diminutas que, com o passar do tempo e quando valorizadas, acabam redundando em grandes conquistas, em grandes desenvolvimentos, em grandes resultados. Então esse é o nosso objetivo. E para refletir sobre essa virtude, que é como que uma imunização a esse clima que envolve a muitos corações e consciências do mundo de hoje, de desesperança, de pessimismo, de desconfiança, de desilusão, nós vamos meditar com almas e corações que conseguiram em si mesmos edificar. Especialmente com alguém que talvez, pelo menos em meu modo de ver, foi um dos maiores exemplos que tivemos no Evangelho de resiliência e de fortaleza. Me refiro ao grande apóstolo Paulo. Ele que, no dizer de Emmanuel, ao lado de Maria Madalena, representam os maiores exemplos de transformação, de fortaleza, de resiliência que o cristianismo já viu. Almas que conseguiram consolidar com Jesus essa fortaleza interior que as tornou, digamos, inquebrantáveis, apesar das imensas lutas que ambos sofreram. Abandono, ingratidão, ataques, calúnias, difamações, agressões físicas mesmo. Ambos passaram por isso. E ambos conseguiram sair dessas experiências como um marco, dali por diante, para toda a história humana. Como um referencial de como se consolidar, apesar das lutas da vida, essa fortaleza interior. O apóstolo Paulo, que dirá, ou que dizer desse exemplo? Esse homem que por 3 vezes passou ali apanhou com varas, sem contar as chibatadas, as pedradas, 2 naufrágios, a fome, o frio, a sede, os assaltos, as perseguições, as calúnias, difamações, o abandono de pessoas caras. Tudo isso ele passou, mas com uma inteireza, mas com uma firmeza de fé que nos comove. Quando lemos as suas cartas, quase que podemos sentir quão firme e inabalável era a certeza daquele homem, era a certeza daquele espírito no amparo do alto. E como ele ia vencendo aquelas barreiras, uma após a outra, um obstáculo após o outro, saindo sempre mais fortalecido em espírito de cada um deles, legando para a humanidade e para a posteridade um exemplo inestimável que nos compete meditar a respeito. As suas cartas aí estão, para serem pensadas, analisadas e, mais do que isso, sentidas por nós.
para que a gente comece a adentrar nesse processo de não só olhar a dele e se encantar, mas construir também a nossa. Porque essas grandes almas que vieram antes e deixaram rastros de luz, não querem apenas que as reconheçamos como exemplos, querem sobretudo que, do exemplo que nos deixaram, possamos tirar a força e a inspiração para que façamos como elas fizeram. É isso que alegra o coração de cada um destes, no mundo espiritual onde estiverem. Verem almas e corações que, inspirados em suas histórias de redenção, possam também construir as suas. O nosso estudo dessas personagens do Evangelho, portanto, não se prende à adoração inútil, não se prende a uma visão ingênua de santificação, porque como eles, como nós estamos aqui nos esforçando, eles também fizeram todo o caminho, trilharam o seu caminho humano, antes de chegarem à santificação com Cristo. Então nós acreditamos nada melhor refletir com Ele, com os seus escritos e com a sua própria história de vida, como edificar essa fortaleza em nós. Como encontrar caminhos, meios de criar em nosso coração essa firmeza, essa base sólida sobre a qual possamos enfrentar as dificuldades sem desequilibrarmos. Porque a proposta não é de isenção de dificuldades. A gente logo vai ver com a orientação de Paulo. Pelo contrário, o próprio nome do Espiritismo, inclusive, vem reforçar isso. Consolador. Isto é, existirá a dor. Mas o que ele vai fazer? Nos munir de forças, de ferramentas, para que essa dor não se torne inconsolável, para que essa dor não se torne insuportável, para que possamos superá-la e, mais do que isso, transformá-la em luz. Então a proposta não é de isenção de dificuldades. Como veremos, o mundo e o contexto de hoje quer nos impelir a pensar. A proposta é sim de aprender a lidar com elas e aprender a extrair delas os tesouros do Espírito. Essa é a ideia. Por isso, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai nos falar de maneira sucinta, do versículo 3 ao versículo 6. Ele vai começar dizendo assim: nos gloriamos nas tribulações. Em outras palavras, nós agradecemos, nós louvamos as tribulações que a vida nos traz. Não aquelas que buscamos, não aquelas às quais apegamos-nos, o sofrimento ou a aflição vazia, como nos diz Emmanuel. Não. Mas as tribulações que nos chegam como convites da vida à mudança. Como a ação da vida que quebra o nosso casulo de indiferença, de egoísmo e de estagnação e nos impele ao movimento. Essas tribulações são as tribulações em que Paulo se gloriava. E ele diz: nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem fortaleza. A fortaleza produz experiência. E a experiência produz esperança, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Olha que definição belíssima. As tribulações produzem fortaleza. A fortaleza gera experiência. E a experiência alimenta a esperança, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Talvez uma das mais bonitas definições de esperança que eu já li. O amor de Deus derramado em nossos corações. Cultivar a esperança é sentir o amor de Deus fluindo através do seu coração. Mas para a gente chegar lá, é preciso primeiro trilhar esse caminho que ele apresentou. E é interessante a palavra que ele usa, que ora é traduzida como fortaleza, ora é traduzida como paciência e ora é traduzida como perseverança. A palavra grega é hipomone. Dependendo da tradução, ela tem essas três conotações. Mas como a nos dizer também que são uma mesma virtude.
Não há fortaleza sem paciência, nem paciência sem fortaleza, nem paciência sem perseverança, nem perseverança sem fortaleza. É um triângulo. Elas se unem num triângulo de forças espirituais que é imprescindível para que possamos vivenciar as tribulações crescendo com elas, ou extrair das tribulações o tesouro oculto que elas trazem. Para enxergar nas tribulações, ou naquilo que sai do esperado, nas crises, nas dificuldades, a correção ou o processo de educação divina que está ali por trás. O estímulo da vida, da sabedoria da própria vida ao nosso crescimento. Então veja, o que ele está dizendo é que não se constrói ou não se edifica fortaleza se foge às experiências dificultosas. Não se chega à fortaleza sem as experiências que aos poucos burilam, forjam, trabalham o nosso espírito, transformando-o em diamante. O diamante não vira diamante sem antes passar por milênios de pressão. Antes era simples carvão, mas a pressão, a tribulação o converte em diamante. O aço que usamos em nossas construções, o aço temperado, só o é porque passou por grandes choques que lhe deram a têmpera, que o tornou um aço temperado e, portanto, muito mais resistente. Então é o ambiente das tribulações, são essas experiências que vão consolidando o nosso espírito, ou vão construindo em nosso espírito essa solidez, essa firmeza, que nos preparará para os novos desafios que os degraus superiores da evolução irão nos trazer. Porque como é que a gente vai chegar lá? Frágeis. Ante a primeira ventania, a gente desmonta. Então é um processo gradativo. Quando a gente já está fortalecido, a gente sobe um degrau. Vem a tribulação e nos prepara para o próximo. E assim sucessivamente. Mas é importante esse ambiente da dificuldade, da crise, da perda, como a forja, o cadinho onde se constrói o verdadeiro caráter e as verdadeiras virtudes do Espírito. Então, sem isso, nós não adquirimos a fortaleza, e muito menos a legítima experiência que decorre da fortaleza. Porque eu só ganho e conquisto experiência, a verdadeira experiência, aquela que tem valor para o Espírito, após passar pelas experiências, aprender a superá-las, encontrar caminhos novos para vencê-las. Sem isso, eu não adquiro nada de novo. Porque a dificuldade chega justamente para me levar a um degrau superior. Porque se as soluções do meu problema estivessem no degrau em que estou, não seriam problemas. Mas ela chega e diz, olha, nesse degrau em que está, não tem a solução do seu problema, só no próximo. Então a gente é como que impelido a subir, e isso agrega experiência ao nosso espírito. É daí que nasce a riqueza dos espíritos superiores. Não são serezinhos frágeis. Os espíritos superiores são rochas de força, sem perder a ternura, sem perder a brandura, mas são fortalezas. Basta olhar os exemplos dessas almas. Olha um exemplo de uma Cipriana no mundo maior. Olha o exemplo de uma Alcione em renúncia. Olha o exemplo de um Quinto Varro em Ave Cristo. Olha o exemplo de uma Lívia em há 2000 anos. Não temos ali verdadeiras fortalezas do Espírito? Por quê? Muitas tribulações que forjaram neles a fortaleza, que trouxe a eles a riqueza da experiência e que alimenta neles constantemente a bênção da esperança. Por quê? Porque passaram por tudo isso e sabem que não há dificuldade que um dia não venha a ser superada, que não há noite que um dia não venha a ceder lugar ao sol. Por isso nunca perdem esperança. Pelas próprias dificuldades já superadas, sabe sempre que todas as demais serão. Porque nunca nos faltará o amparo de Deus se fizermos a nossa parte.
Por isso, nunca apaguem seus corações a chama da esperança. Sentem-se, apesar das maiores dificuldades, sempre alimentados por aquele amor de Deus que flui através dos seus corações, acendendo a esperança neles e nos que os circundam. Então aí a gente tem a trajetória da construção da fortaleza. Mas aí também a gente entende um pouco mais a problemática do mundo moderno. O porquê da fragilidade de tantas e tantas consciências e corações. Porque não tem conseguido edificar justamente essa fortaleza que é essencial para lidar com os reveses que fazem parte da vida e são necessários para o nosso crescimento. Porque nós vivemos no mundo que faz de tudo para evitar qualquer dificuldade, qualquer sofrimento, qualquer dor. Nós vivemos num mundo que é regido por alguns valores, que tem como meta maior, tira qualquer forma de sofrimento e enche tudo ali de prazer. Consumismo, hedonismo, imediatismo e egoísmo. O que querem eles fazer com as almas e com as consciências senão tirá-las desse ambiente de aprendizado, a fim de que permaneçam adormecidas muitas vezes nos prazeres e nas ilusões do mundo e incapazes de lidar com os grandes reveses quando eles chegam. Esses valores que querem nos desviar a atenção, que querem nos impedir de olhar e encarar as problemáticas de frente, e quer colocar um véu, ou quer jogar a sujeira para debaixo do tapete. Porque quando a gente passa por uma experiência difícil, o hedonismo já vem e nos diz: mergulhe no prazer para você esquecer aquilo e não refletir e não pensar sobre aquilo. Então a gente toma, como dizia um grande sociólogo, Baum, a gente toma uma anestesia de prazer que faz com que a gente esqueça momentaneamente os problemas que ali estão como recursos de aprendizado. Daqui a pouco a anestesia passa, volta o problema e a gente precisa de uma dose maior. E assim a gente vai num ciclo, numa espiral que nos leva a cada vez mais buscar prazer, sem nunca lidar com o vazio que está por trás daquelas dores. É o que o hedonismo nos faz. Se não ele, de outro lado, o consumismo. Não olhe para o vazio das dores. Não olhe para a raiz dessas dores, dessas insatisfações, dessas angústias. Vai e compre mais uma coisa. Vai, adquira mais uma coisa. Aquilo satisfaz momentaneamente aquele vazio, mas logo ele volta mais forte. E assim a alma nunca olha para a raiz dos problemas e nunca encara de frente as tribulações que poderiam engrandecê-la, que poderiam enriquecê-la. Se uma convivência é minimamente difícil, se alguma convivência nos traz o mínimo incômodo, dirá o egoísmo: afaste-se dessa pessoa. Pense apenas em ti. Mas e a oportunidade de crescer? Quem nos dará? Senão as convivências difíceis. Quem nos dará a oportunidade de construir virtude, paciência, compreensão, perdão, amor que renuncia, senão aqueles que causam algum incômodo em nós? Mas o egoísmo diz: afasta-se, pensa só em você. E aí a gente cria uma bolha, uma ilusão de acha que está bem ali, fortalecido ali. Mas vem a vida e mostra o quão frágil é aquela bolha. Porque a gente não foi forjado na experiência, ou não nos abrimos a crescer com a experiência. Então percebe como o mundo é um mundo que quer nos afastar de toda dificuldade e por isso mesmo nos privar da oportunidade de crescer com elas. É um mundo que diz sofrimento nenhum, mas prazer de todo tipo. E o que se cria? Uma alma que tem a falsa sensação de que está fortalecida. Quando a relação vai bem, quando profissionalmente vai bem, quando a saúde vai bem. Mas diante do primeiro revés ela vê que aquela fortaleza que julgava ter não está ali. Porque era simplesmente uma capa, um véu. É o mundo em que vivemos.
Por isso Paulo escreve isso aos romanos. Porque não é muito diferente da Roma de então. A Roma de então se deteriorou por quê? Por conta dos mesmos valores. Como era a Roma de então? Hedonismo total. Entrega total ao materialismo, aos prazeres, ao egoísmo, ao individualismo, enfim, tudo isso. Até que encontrou o seu fim. Porque não fundada em valores reais, construiu sobre areia movediça do que é transitório, ao invés de construir sobre a rocha do Espírito. Como já nos alertava Jesus lá ao final do seu Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus. Então aqui a gente já vê uma orientação primeira do apóstolo Paulo. Algo que Emmanuel também vai reforçar também uma mensagem sua, quando diz: quereis fortaleza, não vos esquiveis a tempestade. Em outras palavras, encaremos as dificuldades de frente. Não busquemos subterfúgios. Não busquemos suprimi-las ou sem trabalhá-las. Não busquemos escondê-las sem olhá-las. Abramos para a experiência de crescer com elas. E como diz Emmanuel no livro Rumo Certo, capítulo 14, uma mensagem intitulada Tribulações. E ele vai dizer: não fossem as lutas e empeços, os conflitos e as lágrimas, o nosso espírito permaneceria gradeado pela ilusão e pela incipiência, ensombrado pela ignorância e pelo primitivismo. Agradeçamos, portanto, as tribulações que mudam o contexto em que estamos, que nos tiram de uma certa zona de conforto e nos fazem ver o quão frágeis ainda estávamos e o quanto precisamos investir em fortaleza interior. Nas virtudes... Só esperar um pouco. O quão frágeis estávamos e o quanto precisamos ainda investir nessa solidez interior. Porque senão a gente vai cultivando essa ilusão de quando tudo está bem, quando tudo está aparentemente resolvido no plano exterior, nós estamos fortalecidos. Mas a vida vem e muda o tabuleiro para mostrar-nos que há pontos ainda a serem trabalhados. Por isso o apóstolo Paulo dizia, na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, versículos 8 a 10, quando ele fala de um espinho na carne que ele tinha. Uma dificuldade, não sabemos ao certo o que seja, mas ele fala desse espinho na carne. E ele fala que já havia pedido a Jesus, ao Senhor, 3 vezes que removesse aquele espinho, em oração. E ele ouvia do mestre a resposta: não vou removê-lo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que ele ouviu de Jesus. O poder, a fortaleza real se aperfeiçoa nessas circunstâncias de fraqueza, numa perda, numa dificuldade, numa decepção, num fracasso. Quando lidamos frente a frente com a nossa fragilidade, é aí que se aperfeiçoa o poder de Jesus em nós, a força divina em nós. Então Paulo complementa assim: então de muito boa vontade eu vou me gloriar em todas as minhas tribulações, para que em mim se engrandeça ou habite o poder do Cristo. Porque descobri que quando sou fraco, então sou forte. Olha essa frase. Mas o mundo quer construir essa força ilusória, essa força das aparências, essa força da ostentação, essa força da fama, dos rótulos, dos títulos, do poder material, para logo ali adiante perceber a fragilidade dessa força. Ao passo que as consciências, as verdadeiras consciências fortalecidas, caminham aí pelo mundo, tomadas pelo mundo como frágeis, tomadas pelo mundo como ignorantes, como tolas, como miseráveis, como menosprezíveis, mas são as verdadeiras joias, os verdadeiros diamantes de força e beleza.
Porque aprenderam que quando há muito de nós, há pouco espaço para o Cristo. Mas quando a gente se diminui um pouco e se mostra tal qual é, sem capas, sem subterfúgios, reconhecendo a fragilidade para que então possamos consolidar a fortaleza, aí sim nós somos fortes. Essas almas já perceberam isso, mas é justamente o que o mundo não quer nos fazer ou nos deixar perceber. Incentivando-nos constantemente a manter essa capa e não buscar a verdadeira fortaleza que nasce dessas experiências de fragilidade. Quando percebemos a nossa fragilidade e com humildade e com coragem, amparados por Jesus e pelo Criador, nos dispomos a crescer. Porque aí eu me recordo também do exemplo de outro apóstolo, que aprendeu muito bem essa lição acerca da fortaleza. O seu próprio nome, ou o apelido que Jesus lhe deu, já quer muito nos dizer em torno dessa virtude, ou acerca dessa virtude. Me refiro a Simão Pedro, apelidado por Jesus de Pedro, ele que se chamava apenas Simão. Mas ao escolher essa expressão Pedro, pedra, rocha, Jesus queria nos falar que ele também seria para nós um arquétipo, um símbolo de fortaleza. Mas antes das experiências que realmente o transformaram, Simão já se julgava muito forte. Dentre os apóstolos se julgava ele o mais fiel, o mais comprometido com Jesus, aquele que era o mais forte, o mais cumpridor das leis. Tanto que era assim que se portava até como um cão de guarda do mestre, afastando dele todos aqueles, digamos, homens e mulheres de má vida que não mereciam estar próximos de Jesus. Por quê? Julgava-se ele infalível, forte demais, e por isso sempre olhava os demais de cima. Mas na última ceia, Jesus dá um grande empurrão em Simão Pedro, estimulando a efetivamente ter novas reflexões acerca da sua força. Jesus começa a dizer, isso está narrado no livro Boa Nova, capítulo 26. Começa a dizer a seus discípulos: eu vou para um lugar em que vocês não poderão. E Pedro começa a perguntar: mas como? Onde você vai que a gente não pode ir? E Jesus fala: olha, o testemunho é de muito sacrifício e de extrema abnegação. Por enquanto, Pedro, você ainda não tem condições de me seguir até lá. Somente mais tarde você estará na posse da fortaleza indispensável. Pedro não gostou muito de ouvir isso, porque ele se achava forte demais. Então ele volta-se para Jesus e diz assim: por acaso você está duvidando da minha coragem, mestre? Eu irei até o fim do mundo contigo, se preciso for, morro por ti. E Jesus então tem aquela resposta clássica e diz: olha, Simão, a tua inquietude se faz credora de maiores experiências, porque hoje mesmo te digo, não cantará o galo sem que tenhas me negado 3 vezes. Aí Simão ficou triste mesmo. Ele falou: já duvidou da minha coragem, agora duvidou da minha fidelidade também. Por acaso, Senhor, me julgas assim tão endurecido, tão ingrato? E Jesus então dá um sorriso e diz: não, Senhor, não te julgo assim tão ingrato. Pelo contrário. Mas é que você vai aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil que perverso. Então ele não sabia ainda que a fortaleza que ele julgava ter estava prestes a desmoronar. Por quê? A fortaleza dele se apoiava no quê? Na presença de Jesus ao seu lado. Imaginemos nós. O que a gente sentiria tendo Jesus como companheiro ali de time? Invencíveis. Mas tira a bengala. E quantas bengalas desse tipo nós não temos no mundo? A bengala do poder, a bengala da fortuna, a bengala da saúde do corpo, a bengala do sucesso financeiro, do bem-estar físico. Tira as bengalas. Porque é na experiência da perda, da fragilidade, que vemos o quanto já temos de fortaleza ou não. Foi só tirar Jesus de perto de Pedro, que toda aquela fortaleza ruiu. E ele então, como havia sido predito, o negou 3 vezes.
Mas foi quando ele foi ao chão que iniciou-se a construção do verdadeiro Simão Pedro, a rocha, que sustentou o cristianismo nascente. Foi quando ele estava ali no chão que ele percebeu com humildade a sua fragilidade, que ele pôde então entender que não bastava trazer Jesus ao lado, era preciso trazer Jesus dentro. Não bastava frequentar a presença de Jesus, ou estar na presença de Jesus, conhecer os seus textos e os seus ensinamentos. Não bastava tê-lo fora, era preciso definitivamente trazê-lo para dentro. Ali, após as 3 negações, após a experiência da fragilidade, começou-se a aperfeiçoar-se em Pedro o poder do Cristo, como o apóstolo Paulo se referiu na sua 2ª carta aos Coríntios. Ali, e claro, com todo o processo subsequente de 30 anos de trabalho na Casa do Caminho, começou a se construir e foi se consolidando Simão Pedro. Dando-nos aí já amostras de alguns dos fundamentos ou dos alicerces dessa fortaleza. Humildade, coragem, trabalho no bem, comunhão com Cristo, sabedoria. Em suma, o cumprimento do dever perante as leis eternas que nos regem. É o que Emmanuel vai dizer no livro 111, no capítulo 111, do livro Fonte Viva, intitulado Fortaleçamos, em que ele comenta um versículo também de Paulo, agora em Efésios capítulo 6, versículo 10. Sede fortalecidos no Senhor. Então veja, onde está a nossa fortaleza? Quando nós estamos harmonizados, em perfeita, estreita comunhão com o nosso Pai. Sede fortalecidos no Senhor. E Emmanuel acrescenta assim: somente a consciência edificada na fé, com o pleno atendimento dos deveres, ou com os deveres cumpridos à face das leis eternas que nos regem, consegue sustentar-se inquebrantável sobre o controle próprio. Somente a alma que sabe sacrificar-se por amor conquista a segurança incorruptível. Olha a definição de Emmanuel. Só a alma edificada na fé pelo cumprimento dos deveres, pela consciência tranquila da vivência de tudo que tem aprendido, consegue manter-se sólida, inquebrantável. Só aquela que aprendeu a bênção que há no doar-se, no sacrificar-se por amor, encontra a incorruptível segurança e incorruptível firmeza. Foi o que Pedro e Paulo e Madalena foram aprendendo ao longo dos anos com Jesus. Não fugindo das experiências difíceis, mas as acolhendo e transformando aquele carvão em diamante. Trabalho no bem, dever cumprido, consciência edificada na fé. Eis os alicerces da fortaleza espiritual. Sem fuga às tribulações. Sem encaminhar-se ou sem mascarar pelas ilusões do prazer ou das facilidades terrestres uma força que não temos. É preciso encarar, lidar com as experiências. E aí a gente entende então esse cenário que temos no mundo. Um mundo que incentiva quase que constantemente, que nos bombardeia todos os dias com esse tipo de valores, acaba por gerar que tipo de sociedade ou de civilização? Uma sociedade ou civilização completamente fragilizada para os reveses e tribulações da vida. E aí eu me recordo de Jung. Jung, quando falava acerca do problema do sofrimento. E ele dizia assim: o problema do sofrimento precisa ser encarado pelo homem. Os orientais querem livrar-se dele excluindo-o. Os ocidentais querem suprimi-lo por meio de remédios. Mas o sofrimento precisa ser superado. E nós só superamos o sofrimento
suportando-o. Aprendemos isso com ele. E aí ele põe entre parênteses, o Cristo crucificado. Isso é Jung que está falando. E não é o que a gente vê no mundo? Buscar suprimir-os pelos medicamentos. Então entope de medicamento e não entende o que está por trás daquela problemática. Ou fugir a ele. Ocidente e Oriente. Mas o caminho está sempre no meio. Encará-lo. Superá-lo. E só o superamos quando o suportamos e com ele crescemos. Aí o exemplo, o símbolo da cruz. Porque vemos muitos falando, precisamos de Jesus descrucificado. É claro, não precisamos mais daquele Jesus morto na cruz, inativo. Precisamos de um Jesus vivo, ao nosso lado, atuante. Mas não nos esqueçamos da cruz. Se a gente tirar a cruz do Evangelho, a gente tira exatamente isso. Essa capacidade do nosso espírito de desenvolver a resiliência e a fortaleza. Porque é isso o que a cruz representa. Inclusive o próprio Jung, um dos símbolos que ele mais falava era justamente sobre a cruz, como exemplo ou símbolo de individuação. Quando o indivíduo ganha autonomia e libertação espiritual. E ele diz, não haverá individuação sem passarmos pela cruz. Todos aqueles que rumam à integridade não a alcançarão sem aquela suspensão simbólica ou representada na cruz. Primeiro porque, nesse processo, sempre, fatalmente, encontrarão algo que os cruze, que os contradiga. Primeiro, a sombra que não querem ser. A primeira cruz. Segundo, aquilo que nós não somos, mas o outro é. A sombra do outro. Terceiro, o inconsciente coletivo, a sombra do mundo ainda acumulado. Então não há como alcançar a individuação sem levar a cruz ao topo do monte. Isso é Jung quem nos diz. Então, claro, precisamos de um Jesus vivo, mas não tiremos a cruz do Evangelho, porque ela é essencial. Porque ela nos fala que não conquistaremos as asas da nossa libertação sem antes subirmos o monte. Com a cruz dos deveres, com a cruz dos sacrifícios, com a cruz da vitória sobre nós mesmos em nossos ombros. Não tiremos a cruz do Evangelho. Por isso, esse mesmo apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, muito antes de Jung, já falava, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para alguns e escândalo para outros. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós falamos de um Jesus que não promete facilidades, mas que promete conquistas eternas. Nós falamos de um Jesus que não nos fala só de dores, que fala sim de benefícios, que fala sim de conquistas, que fala sim de alegria espiritual, mas que fala que para chegarmos lá, passaremos antes pelas dores do autoencontro e da autotransformação. Nós pregamos um Jesus que nos fala que é preciso subir ao monte, de cruz aos ombros, e que só assim alcançaremos a ressurreição, que representa para nós uma vida nova, mais aperfeiçoada, mais iluminada, mais identificada com Deus. Não chegaremos lá sem antes passar pelo Calvário do autoconhecimento e da autotransformação. Agora, é isso que o apóstolo Paulo diz. Fala dessa cruz para o mundo. O que o mundo vai dizer que é? Loucura e escândalo. Fala para o mundo em sacrifício pessoal, esquecimento total de si mesmo a benefício dos outros, perder vantagens para servir aos semelhantes. O que o mundo vai dizer? Tolo. Porque o mundo é, tome vantagem, pense em você, pense no seu prazer, satisfação imediata. O mundo tira as circunstâncias de crescimento e nos engoda com as ilusões. Mas não é essa a proposta do Evangelho. E ele lá no versículo 18 desse capítulo, diz assim:
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. O que ele quer dizer com isso? Parece mesmo loucura. Parece mesmo loucura. Pensar nisso. Sacrifício pessoal, esquecer de si mesmo, renunciar a si mesmo, amar até as últimas consequências. Mas o resultado daqueles que não têm feito isso, o resultado de uma sociedade que não tem buscado isso, está nessa deterioração de valores, nesse egoísmo generalizado, nessa desconfiança generalizada, nesse insulamento das pessoas que não acreditam mais umas nas outras, nessa desesperança que toma tantos corações, nessa fragilidade que leva tantos corações a atitudes de extrema dor e desespero. O resultado está aí. Por quê? A gente renegou a experiência da cruz que transforma. Então a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas o apóstolo diz para nós que temos sido salvos por ela. Em outras palavras, para nós que temos encontrado nessas experiências a nossa verdadeira salvação, isto é, as verdadeiras alegrias, a força da nossa alma, o motivo pelo qual lutar e viver, para nós, essa cruz representa o poder de Deus. Isto é, representa a presença divina, que traz-nos experiências difíceis, a fim de que nos lapidemos e possamos cada vez mais refletir a sua luz para o mundo, de maneira mais limpa e cristalina. Aqueles que temos enxergado nessas experiências difíceis, o próprio processo de educação do nosso Pai. Como o apóstolo também vai dizer na sua carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 11, quando diz assim: porque toda a correção do nosso Pai, no primeiro momento, no presente, não parece fonte de alegria, mas de tristeza. Mas depois, para aqueles que se deixam exercitar por ela, é fonte, ou desenvolve ali frutos de justiça e de paz. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que as experiências que mais nos enriquecem o espírito, quando olhadas no momento, não são fontes de alegrias. Parecem ser aquelas fontes de lágrimas. Mas, para quem consegue enxergar depois, para aqueles que se abrem e se deixam ser por essas experiências exercitados e trabalhados, elas geram depois um fruto de justiça e de paz. Então a educação divina na nossa vida é muitas vezes aquilo que a gente acha que é o maior problema que a gente está vivendo. É justamente o amparo de Deus. A experiência mais difícil que a gente está vivendo é geralmente o amparo divino que a gente precisava. Para sair da ilusão e perceber a fragilidade em que estávamos, prestes a cair, para consolidar o quanto antes a fortaleza. Mas o mundo, com o imediatismo, nos diz só satisfação imediata. Tudo que exigir um pouquinho mais de paciência e perseverança, a gente é convidado a desistir. E aí perde o fruto saboroso de quem planta a semente e espera a árvore dar o fruto para colher. É o que o mundo faz. A gente vive buscando satisfação imediata, prazer, gozo momentâneo, e perde a oportunidade de colher o sabor de um fruto cultivado por nós desde a semente. Porque um fruto cultivado por nós desde a semente tem um sabor especial. E assim são as virtudes. Por isso são virtudes. E por isso são conquistas eternas. É isso que ele está dizendo. Então olhe melhor para a sua vida. E não se fixe no presente. Faça um esforço pelo pensamento, como dizia Kardec. Se eleve pelo pensamento e olhe mais adiante. E você vai ver que o que no presente parece ser fonte de lágrimas, em geral uma fonte de lágrimas, lá adiante será o motivo das suas maiores alegrias, dos seus mais belos sorrisos. Por isso que invariavelmente, gente, todos os espíritos superiores que vêm comunicar-se conosco agradecem as suas experiências mais dolorosas. Se for espírito superior mesmo, você pode ver que ele está agradecendo pelas experiências mais difíceis,
porque é a que as projetou onde estão hoje, usufruindo uma alegria que é imperecível, usufruindo uma felicidade que é tão mais profunda, perene e duradoura do que as breves e momentâneas felicidades que as coisas materiais podem nos proporcionar. Invariavelmente eles agradecem. E é isso para o que a gente precisa despertar. Sem isso, não teremos fortaleza. Sem isso, continuaremos colhendo o resultado doloroso que aí está, de uma sociedade que tem escolhido cultivar esse padrão de valores. Mas cada um de nós já pode sair dessa dinâmica. Nós não precisamos seguir o caminho que a grande maioria tem seguido. É preciso que alguns tenham a coragem de fazer diferente, de viver completamente diferente, suportando todas as cruzes por conta disso, do sarcasmo, do ataque, da calúnia, muitas vezes, mas são esses que mudam o mundo. Quem são os que mudam o mundo? Aqueles que desencarnam nos tronos das glórias, ou aqueles que em geral desencarnam nas fogueiras, nos exílios? Quem são os corações que mudam o mundo, que semeiam o novo, que preparam as bases de novos tempos e novas eras? Aqueles que pegaram as suas cruzes, como ele o fez lá atrás, subiram ao monte e lá em cima se tornaram um farol, chamando todos os que estavam ao redor. Por isso Jesus diz: brilhe a vossa luz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quem quiser realmente colaborar para mudar as coisas como tem sido, que pegue a sua, suba ao monte, lá em cima, faça-se com ele uma luz, uma tocha a iluminar o caminho daqueles que ainda vagueiam pelo vale das sombras, da desesperança e do pessimismo. Aprendamos a extrair das tribulações o tesouro oculto que trazem. Ergamo-nos por meio do trabalho, da sintonia com o mais alto, por meio da prece, ergamo-nos em pensamento e identifiquemos não a circunstância na sua face, que podemos ver agora, mas enxerguemos o seu verso, porque ali estão os verdadeiros tesouros, ali está a verdadeira poesia, o que está no verso da experiência. Me recordo da mensagem que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 24, capítulo Bem-aventurados aflitos, quando Delphine de Girardin vem falar sobre a infelicidade real, ou a desgraça real, segundo algumas traduções. E ela diz, para a gente saber se uma experiência é boa ou ruim, não devemos olhar para a experiência em si, para o fato, para o acontecimento, mas sim para aquilo que ela gera. Porque o que é mais proveitoso? Algo que traz uma alegria momentânea, mas que é seguido depois por grandes frustrações, lágrimas e dores? Ou algo que traz agora uma dor, uma frustração, uma perda, mas que redunda depois numa colheita bendita ao nosso espírito? Então é preciso que saiamos da dinâmica do imediatismo, do consumismo, do hedonismo e do individualismo, que quer nos cerrar, nos fechar numa bolha de ilusão, para que nos abramos à vida, à experiência, à convivência, à troca, com todos os desafios que isso traz, porque é no âmbito ou no clima da tribulação em que se forja a fortaleza, a resiliência das nossas almas. E só ela haverá de agregar ao nosso espírito a experiência real